Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 28 de maio e no resumido número 265, busca do Google com IA já enlouqueceu. A nova onda é desotimizar o seu tempo. O laptop de IA da Microsoft. O conteúdo da internet está desaparecendo. Machado de Assis viral e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana é mais curta por conta do feriado e a newsletter do Resumido, O Futuro Explicado, sai na quarta em vez de quinta. Então, se você ainda não se inscreveu, faça isso. But what is silence, really? Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Silence is the absence of sound, the absence of stimuli. But from the moment we wake up, we're bombarded with noise. Alarms, pings, music, chatter, all of which make silence feel so uncomfortable, almost like something's missing. Essa foi Maria Cano, na sua apresentação para o MBA da Escola de Negócios de Stanford, falando sobre como devemos desotimizar o nosso tempo. Toda semana eu devo comentar pelo menos uma notícia sobre como algum processo se tornou mais rápido, mais eficaz com o uso da tecnologia. Isso aí vai desde o processamento de dados complexos usando IA até a própria produção de conteúdo. Existe uma preocupação generalizada em fazer mais coisas em menos tempo para otimizar quase todas as nossas tarefas. Isso aí pode fazer a gente se sentir desconfortável, culpado, até quando a gente simplesmente para um pouco em silêncio ou aproveita algum momento de ócio. Se não é para aproveitar mais tempo de descanso, por que a gente está sempre otimizando o nosso tempo então? Otimizar significa tornar algo o mais perfeito, eficaz ou funcional possível. Mas por algum motivo a gente se convence, ou foi convencido, que o silêncio e o ócio atrapalham isso. A gente chega a evitar momentos de inatividade, porque parece sempre que a gente tem algo que poderia ou deveria estar fazendo. E não é raro a gente estar sempre fazendo ou acreditando que está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. A Maria Cano é uma pós-graduanda da Universidade de Stanford e pesquisadora de neurociência, e descobriu nos estudos dela que cada vez que o nosso cérebro muda de atenção para algo novo, fica pulando entre tarefas, ele consome glicose numa taxa mais rápida que o normal. E essa glicose é a mesma que o nosso cérebro precisa para aprender coisas novas, para lembrar de alguma coisa ou até para manter o foco. Então, quando você tem um dia cheio de tarefas consecutivas e sem nenhum intervalo, o seu cérebro vai esgotando o combustível de glicose e aí sobra quase nada para abastecer essa nossa capacidade de criar. É justamente para recarregar que o nosso cérebro precisa de momentos de inatividade, esse grande pecado contemporâneo. E inatividade é um tempo não estruturado, sem objetivo específico, sem um foco direcionado. É o famoso ficar de bobeira, deixando os pensamentos fluírem. Toda vez que a gente tenta relaxar, rolando o feed no Instagram, ouvindo música, assistindo Netflix, nada disso pode ser considerado inatividade porque todas essas tarefas têm um foco de atenção. Para Maria Cano, até a meditação não pode ser considerada inatividade porque ao meditar você também tem um objetivo específico em mente. Essa parte aí eu discordo porque se você estiver meditando bem, você vai conseguir justamente desligar, mas enfim, isso é outro papo. Inatividade, então, é quando o seu cérebro intencionalmente não tem intenção. Aqueles domingo à tarde tranquilo, em que você está sentado no sofá, sonhando acordado, sem uma agenda definida, sua mente livre para vagar, fazendo conexões inesperadas e dando origem a novas ideias. Embora possa parecer que a gente não está fazendo nada durante a inatividade, nosso cérebro está bem ativo, está processando informações, está pensando tanto no passado quanto no futuro, desenvolvendo um senso de identidade e considerando as perspectivas dos outros. O processo chamado de integração conecta os pontos entre as peças de informação que estão soltas no nosso cérebro e é aquele momento que você tem uma epifania e uma boa ideia surge, ou até mesmo uma má ideia, mas certamente algo que não teria surgido de outra forma.
Não faltam exemplos para ilustrar isso, desde a anedota do Isaac Newton desenvolvendo as bases para a teoria da gravidade enquanto estava sentado debaixo de uma árvore, sonhando acordado, até o Steve Jobs, que era um workaholic convicto e também conhecido por fazer longas pausas e caminhadas para impulsionar o potencial criativo. Na biografia dele fala-se muito das várias reuniões que ele fazia durante caminhadas. Numa era em que a gente está buscando otimizar tudo o tempo todo, ou sendo cobrados para fazer isso, encontrar uma forma de se desconectar, de desotimizar, mesmo que só um pouquinho, já pode ajudar muito. Principalmente agora que as inteligências artificiais se tornam cada vez melhores em tarefas analíticas ou até nas coisas maçantes, como responder e-mail. Com isso, a criatividade vai se tornar mais importante no ambiente de trabalho, porque é a criatividade que permite a gente olhar para os problemas por diferentes ângulos e encontrar soluções eficientes. Para desotimizar a sua vida, você precisa criar esses momentos de inatividade que caibam na sua rotina, né? Podem ser as caminhadas, pode ser sentar no parque, pode ser olhar pela janela enquanto toma um café, um chá, qualquer coisa que deixe a sua mente livre. Claro que isso não é uma tarefa tão fácil quanto parece, porque hoje em dia até ler um livro tem sido otimizado. Apps que oferecem livros inteiros em resumos para serem lidos em até 15 minutos estão fazendo muito sucesso. Um artigo da New Yorker fala que a falta de tempo é uma das muitas razões apontadas para não ler um livro, além, claro, da falta de interesse e da desistência precoce. E aplicativos como Blinkist prometem resolver esse dilema resumindo os livros em sinopses bem curtas que eles chamam de blinks. Piscada, de olho, ou seja, bem rápido. Outro app bem conhecido é o 12 Minutes. Apesar das críticas, esses resumos aí servem para você ter pelo menos uma compreensão básica dos livros, tornando a leitura mais acessível, especialmente para um público jovem e ocupado. Mas ler um resumo não é o mesmo que ler um livro, é óbvio. Boa parte do conteúdo, das nuances, se perdem e o que você ganha em tempo acaba perdendo em qualidade de leitura. Mas por outro lado, como ler todos os livros que a gente gostaria de ler é impossível, esses apps podem ajudar a filtrar, a tomar a decisão de embarcar numa obra completa ou não, baseada nesse resumo. E não é só a leitura que está sendo otimizada, a escrita também. Um artigo do Washington Post falou sobre como as mensagens de voz já são consideradas a melhor alternativa entre texto e a chamada telefônica. Segura essa aí, a turma do áudio não. Isso porque os temidos áudios oferecem uma proximidade mais emocional, principalmente quando as conversas presenciais são raras. A popularidade das mensagens de áudio pode revelar o desejo de conexão das pessoas. Eu não ligo nem um pouco quando me enviam um áudio, desde que seja algo organizado, com início, meio, fim, e que não seja desnecessariamente longo, porque tem uma diferença grande entre um áudio de quem está com preguiça de escrever ou que não organizou os pensamentos antes de gravar e um áudio pensado e que ganha camadas de entendimento, principalmente a partir da entonação. Para quem é viciado em otimizar o próprio tempo, o áudio é muito conveniente e também é para quem fica exausto de ficar olhando para uma tela. Num mundo obcecado por eficiência, o som da voz pode trazer um toque de intimidade e de proximidade, desde que, é claro, quem recebeu não resolva otimizar a troca e acelere o áudio para a velocidade 2x. Deus me livre. A tradução em inglês de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, chegou ao segundo lugar de mais vendidos na categoria de ficção latino-americana e caribenha da Amazon. O motivo do sucesso foi uma resenha da influenciadora Courtney Novak no TikTok, que acabou viralizando. Ela leu o livro como parte de um desafio de ler um autor de cada país de uma letra do alfabeto e ficou encantada com Machado de Assis já na letra B. Os brasileiros adoraram os elogios, fizeram o vídeo dela viralizar e isso impulsionou as vendas do Memórias Póstumas de Brás Cubas. A influenciadora agora está determinada a aprender português para ler a obra no original. Tá aí uma sensação impossível de se conseguir para quem só lê resumo de livro para otimizar o tempo. Todo ano surge uma nova rede social que promete revolucionar a forma como a gente interage online. Dessa vez é o Maven, uma plataforma que promete eliminar curtidas e seguidores
e promove só descobertas inesperadas através do algoritmo. Quem está por trás da Maven é o Ev Williams, que é cofundador do Twitter e do Medium, além de investidores como Sam Altman, CEO da OpenAI. Eles acreditam que a Maven pode ser uma alternativa mais saudável, menos estressante às redes sociais tradicionais. Em vez de você seguir perfis de pessoas, de marcas, de veículos de mídia, no Maven você segue interesses. Aí, quando alguém posta, os algoritmos identificam e categorizam aquele conteúdo, atrelam algum interesse e mostram para quem segue aquele tema, oferecendo uma experiência mais personalizada e menos focada na popularidade. Eu não sei não, isso aí me parece exatamente o conceito do feed do TikTok, em que não importa quem, mas sim o que foi publicado. Tudo bem que no TikTok ele prioriza a viralização e a proposta do Maven diz que isso é indiferente para eles. Mas para mim, esse modelo em que a fonte não importa tem graves problemas, como a gente está vendo em toda parte hoje em dia. A briga entre os rappers Drake e Kendrick Lamar, que tem se atacado mutuamente em diversas faixas lançadas em sequência, também serve para mostrar o futuro da música em tempos de IA. O Kendrick claramente ganhou a disputa nas rimas e o produtor Metro Boomin resolveu participar lançando uma faixa instrumental para que outros rappers pudessem participar. Chamada BBL Drizzy, que significa Brazilian Butt Lift, seguido de um dos apelidos do Drake, o título sugere que o rapper canadense teria feito uma plástica para ficar com um bumbum abrasileirado. Não estou divergindo já aqui. O ponto é que o sample principal dessa faixa veio de uma outra música que foi inteiramente produzida por IA. O Metro Boomin não quis nem saber da origem, como de costume fez misérias com o sample, o que pode ser o primeiro sucesso da integração entre músicos e robôs musicais. O Resumido é um podcast independente e, para continuar existindo, o apoio dos ouvintes é fundamental. Se o Resumido é uma fonte importante de informação e te ajuda no trabalho, nos estudos e nas conversas por aí, não deixe de apoiar com uma colaboração mensal através do www.catarse.me/resumido ou então através do Pix. A chave é o e-mail brunonatal@resumido.cc. Os valores começam em R$ 5 por mês, menos que um café, e toda contribuição ajuda. Obrigado. Google is paying Reddit $60 million for Fucksmith to tell its users to eat glue. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. If you've used Google Search in the last 3 months or so, you've probably seen this AI overview of the search results at the top of the page. Semana passada eu comentei sobre o lançamento do Google, a função de resumos gerados por IA como resultado nas buscas. Eu falei também que tinha alto potencial de dar errado, e não só por canibalizar o modelo de negócios do Google e das publicações, mas principalmente pelo alto potencial de gerar respostas absurdas. Pois bem, corta para uma semana depois. A 404 Media contou que, uma vez lançada na mão do grande público, a ferramenta já sugeriu incluir cola branca numa receita de massa de pizza para um usuário que buscava uma solução para um queijo que não colava na pizza. A sugestão bizarra foi baseada num comentário de zoeira feito por um usuário do Reddit em 2013 e que foi utilizado pelo Google para formular a resposta automática. Cabe lembrar que o Google pagou $60 milhões para o Reddit pelo direito de raspar o seu conteúdo para alimentar os seus bancos de dados de treinamento de IA. Em outras respostas alucinadas, o Google também ofereceu um programa de exercícios para ser feito em 8 dias por semana, disse que os médicos recomendam grávidas fumar de 2 a 3 cigarros por dia, que de 5 a 10 baratas podem penetrar num pênis durante o sono e listou uma série de pedras como fontes de minerais para um usuário que perguntou se deveria comer pedra. Tudo isso acontece porque a IA não tem capacidade de diferenciar o conteúdo real de sátira e dá o mesmo peso para fontes como o New York Times ou sites de humor como The Onion ou até mesmo para comentários aleatórios do Reddit. Trata tudo da mesma forma. E esses incidentes mostram a fragilidade e o risco dessa proposta precipitada do Google de oferecer resultados de buscas condensado por IA e também mostra que, embora as redes sociais como o Reddit contenham muita informação útil, essas plataformas não são as melhores fontes para IA exatamente por conta do alto volume de conteúdo humorístico, maldoso, falso ou apenas não verificado.
O Google diz que esses erros tendem a ocorrer com prompts incomuns e que esses resultados insólitos não representam a experiência da maioria dos usuários. Pode até ser, mas isso aí não justifica a inclusão de informações erradas sem verificação ou a falta de cuidado em categorizar as fontes. Se esse for o futuro da IA, melhor a gente guardar muito bem as enciclopédias. Se IA pode ser ruim elaborando receita de pizza, imagina se for usada para elaborar relatório policial. A polícia nos Estados Unidos está testando o Draft One, da empresa Exxon, que usa IA para gerar relatórios policiais automaticamente a partir do áudio capturado pelas câmeras corporais dos policiais. Além dos riscos de manipulação, a IA não leva em consideração o contexto do que foi dito, e uma frase como "você está resistindo à prisão", sem entonação ou alguma imagem de apoio, pode tomar diferentes significados. O CEO da Microsoft, o Satya Nadella, está muito empolgado com os novos laptops Windows, que prometem ser computadores de inteligência artificial, ou como ele batizou, o Copilot PC. Os novos modelos, também lançados pela Lenovo e pela Dell, foram desenvolvidos para integrar as ferramentas de inteligência artificial e possuem novos chips e software para realizar tarefas complexas sem precisar estar conectado à internet. Enquanto ferramentas como o ChatGPT e o próprio Microsoft Copilot processam dados na nuvem, nos novos laptops Windows o processamento acontece na própria máquina. Um dos recursos inovadores dos Copilot PCs, e também um dos mais polêmicos, é o chamado Recall, que usa IA para criar uma memória fotográfica de tudo que você faz no computador. O Recall faz capturas de tela enquanto você usa o laptop e utiliza e torna todas essas imagens em dados pesquisáveis. É um arrepio para a privacidade, mesmo que a Microsoft garanta que tudo é feito localmente no dispositivo. E as mudanças da Microsoft fazem parte de algo maior. Empresas de inteligência artificial que investiram bilhões de dólares em modelos de linguagem grande para alimentar os seus produtos de IA generativa, agora estão apostando numa nova estratégia para aumentar as receitas, modelos de linguagem pequenos. Microsoft, Meta, Google, Apple, todas lançaram novos modelos de IA com menos parâmetros, que é o número de variáveis usadas para treinar um sistema de IA e moldar a sua saída, e mesmo assim mantendo as suas capacidades poderosas. Geralmente, quanto maior o número de parâmetros, melhor o desempenho de software de IA e mais complexas e detalhadas são as tarefas. E também os custos, o que acaba afugentando empresas menores. Os modelos pequenos rodam localmente, são mais baratos e podem atrair clientes preocupados com privacidade e que exigem que as informações sejam mantidas dentro das redes internas. A invasão dos algoritmos em áreas da vida que antes eram exclusivamente humanas são um motivo de alerta. O debate sobre os riscos da IA costuma falar de cenários apocalípticos em que a superinteligência artificial pode escravizar ou eliminar os humanos. A The Atlantic chamou atenção para um risco mais imediato e tangível: a diminuição gradual da nossa capacidade de realizar tarefas humanas essenciais à medida que a gente se torna mais dependente dos algoritmos. O risco não é apenas que a IA substitua atividades humanas, mas também que nos convença de que precisamos dela para ser humano. O mercado de namoradas virtuais está crescendo rapidamente com previsões de atingir $1 bilhão, diz a Daisy Digital. Homens são 2 vezes mais propensos a usar IA generativa do que mulheres e por isso os aplicativos que oferecem companhias virtuais refletem as fantasias masculinas. Além disso, esses apps podem levar a situações onde os usuários se apaixonam e acabam abusando dessas IA. A sexualização da IA não só perpetua estereótipos de gênero, como também pode levar a uma diminuição da empatia e da capacidade de formar conexões humanas genuínas. A humanização dessas tecnologias cria uma falsa sensação de intimidade e de conexão, que na verdade é vazia e programada. Google, Microsoft, OpenAI e outras 16 empresas de tecnologia anunciaram um tratado sobre segurança em IA. O acordo foi estabelecido durante o AI Seoul Summit, na Coreia do Sul, incluindo aí um botão de destruição que serviria para pausar as IA em caso de riscos à humanidade.
As empresas se comprometeram a divulgar detalhes estruturais de avaliação e estabelecer limites para os usos de IA, para impedir o uso mal intencionado. Provavelmente as empresas estão pensando em riscos como armas autônomas e não nos perigos das namoradas virtuais. O Conselho da União Europeia aprovou uma lei com regras sobre inteligência artificial. É a primeira lei desse tipo no mundo e pode estabelecer um padrão global para a regulação da IA. A legislação pioneira segue uma abordagem baseada em riscos, o que significa que quanto maior o risco de causar dano à sociedade, mais rigorosas serão as regras. Com isso, a Europa enfatiza a necessidade de um equilíbrio entre a promoção da inovação e a proteção dos direitos fundamentais, estabelecendo um exemplo a ser seguido globalmente. Para o Resumido crescer, a sua divulgação é fundamental. Envie o link dos episódios por WhatsApp, por e-mail, para quem você acha que vai gostar. Siga, interaja e compartilhe os posts do @resumido.podcast no Instagram, no TikTok e no Threads. Nada funciona melhor do que uma dica vinda de uma pessoa conhecida. And today in internet news, it's disappearing. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. I think it starts with understanding what our data is, where our priorities in storage are, and while the Internet Archive is great, if you don't know what you're searching for, you'll never find it. So that's not a total solution to this as well. We need to come up with something better, and we should have that discussion. A gente é tão acostumado com a internet, com os ambientes virtuais, que a gente esquece de um detalhe importante. Onde fica guardado todo o conhecimento publicado na internet? Uma análise do Pew Research Center revelou que 25% das páginas da web que existiam entre 2013 e 2023 não estão mais acessíveis. A pesquisa utilizou uma amostra representativa de páginas do repositório Common Crawl para cada ano desse período e tentou acessar essas páginas para verificar quantas ainda existiam. O estudo também examinou links em páginas de governo, sites de notícias e na Wikipedia e verificou que 23% das páginas de notícias e 21% das páginas de governo contém pelo menos um link quebrado, enquanto 54% das páginas da Wikipedia tem pelo menos um link de referência inacessível. Além disso, uma amostra de tweets coletados em 2023 mostrou que quase 20% dos tweets desapareceram da visualização pública em alguns meses, principalmente porque as contas foram tornadas privadas, suspensas ou deletadas. Na prática, é como se jornais e bibliotecas inteiras fossem destruídas sem qualquer pudor. Eu vivo esse dilema, eu tenho o meu blog Urbi, há mais de 20 anos, e volta e meia some conteúdo de lá. E olha que eu cuido de tudo, eu mantenho os links atualizados, eu tento sempre deixar tudo arrumadinho, mas volta e meia eu penso num texto que eu escrevi, numa resenha, eu vou lá visitar no encontro. Aí eu vou no Wayback Machine, encontro uma referência daquele texto, copio, colo, gero outro post. É um problema comum até para quem cuida. E eu falo bastante disso, sobre como essa falta de arquivamento do que é produzido online e com tudo sumindo, daqui a muitos anos as pessoas não vão conseguir mais conectar as coisas da maneira que elas estavam organizadas. Vai ser um buraco de apuração, você não vai conseguir chegar nas referências das notícias. Isso parece pouca coisa hoje, mas é um problema bem grave. O Google lançou um novo filtro que permite ocultar vídeos e fotos nos resultados da busca, mostrando apenas links baseados em texto. Denominada Web, a opção atende a pedidos de usuários que preferem visualizar somente links para sites. Ô, tempo bom, hein? Esse recurso é útil para economizar dados em conexões lentas ou ao buscar documentos de textos mais longos. De acordo com o Engadget, a Apple lançou uma atualização para corrigir um bug onde fotos deletadas reapareciam na biblioteca do iPhone, como eu comentei aqui na semana passada. O problema era causado por uma corrupção do banco de dados, apesar dessas fotos terem sido dadas como deletadas, A Apple diz que se isso aconteceu com você, você deve atualizar o seu iPhone ou iPad para resolver o problema. E parece que estamos próximos de uma guerra nas estrelas. E não se trata de mais um filme tentando destruir a saga criada pelo George Lucas. Segundo a ABC News,
satélites estão sob ameaças, com vários países se preparando para guerras espaciais. A gente depende desses sistemas para várias funções, né, de GPS a mapas, e um ataque orbital pode desestabilizar totalmente as nossas vidas. Países como a China já demonstraram a capacidade de capturar satélites e movê-los para órbitas abandonadas. Os testes de mísseis antissatélites geram detritos perigosos e os ataques de interferência de sinal estão crescendo. A cereja do bolo é os Estados Unidos acusando a Rússia de planejar enviar armas nucleares para o espaço. Com o aumento de comportamentos hostis, mais países estão se preparando para conflitos espaciais no futuro. A newsletter O Futuro Explicado traz conteúdo inédito e notícias complementares aos episódios do Resumido. Inscreva-se no www.resumido.cc/newsletter para receber semanalmente no seu inbox. E se você já se inscreveu, apoie o Resumido encaminhando a newsletter para mais pessoas. Obrigado. When Napster first came about, I didn't understand the internet yet. I thought Yahoo was a person. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Everyone got fat. How Music Got Free, ou Como a Música se Tornou Livre, é um documentário contando a história do Napster e ali da explosão do compartilhamento de arquivos. Esse é um assunto que eu gosto muito. Eu não acredito em classificar todo o compartilhamento de arquivo como pirataria. A questão é muito mais complexa do que isso. Já escrevi um bocado sobre isso, talvez eu possa falar em algum episódio um pouco mais. E esse documentário sai no dia 11 de junho no Paramount+. Resta saber qual a narrativa que vai estar no filme, se é da indústria, se é dos usuários, se é das transformações positivas ou as negativas que vieram a reboque do compartilhamento de arquivos. I'm home. The Vince Staples Show é um programa na Netflix que estrela o rapper Vince Staples e é muito parecido com Atlanta, do Childish Gambino, que foi inclusive consultor do Vince Staples para esse programa. São 5 episódios bem curtos, as histórias são desconectadas uma das outras e é mais um desses programas que mostra a vida urbana dos jovens negros, trazendo perspectivas que até bem pouco tempo atrás ficavam escondidas. O programa é muito bom, vale a pena assistir. Priscila, o filme mais recente da Sofia Coppola, está disponível no MUBI, mas eu quero falar sobre aquela que é considerada a sua melhor obra, Encontros e Desencontros, e da trilha sonora que captura muito bem aquele clima de solidão e deslocamento que é vivido pelos protagonistas em Tóquio. As 14 músicas selecionadas pela própria diretora juntam momentos especiais, tem nomes como My Bloody Valentine, tem Air, tem Jesus and Mary Chain, Phoenix e até a cultuada banda japonesa Happy End. E o melhor de tudo é que a trilha de Encontros e Desencontros, que não está disponível em streaming, ganhou uma nova versão em vinil que inclui extras da Peaches e do Chemical Brothers, além de instrumentais das músicas de bandas como Pretenders e Roxy Music, que são usadas nas cenas do karaokê. Vale conferir. Nesse episódio você ficou sabendo das alucinações dos resultados de IA do Google, da tendência de desotimizar o nosso tempo para melhorar a qualidade de vida, do lançamento de um laptop da Microsoft customizado para IA, do desaparecimento do conteúdo da internet, que Machado de Assis viralizou no TikTok e muito mais. Não deixe de seguir o Resumido, além de curtir, assinar e dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal, e o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais são coeditadas pelo Cauê Marques, com animações do Peri Selmanman e design do Thiago Duarte. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.